Bom dia! Estamos começando mais um Nova Manhã e hoje o programa é totalmente diferente. Hoje nós vamos falar de vinhos. Olha que delícia, gente! Para quem gosta e para quem ainda não entrou nesse mundo maravilhoso, hoje o nosso convite é para vocês. E aqui comigo o Geraldo, um professor maravilhoso, inclusive ele é meu professor, que eu amo de paixão, um amigo querido, que eu admiro há anos, a gente já tem uma amizade aí de uns 15 anos, pelo menos, né, ou mais, e é ele que irá nos falar sobre vinho. Mas antes eu quero que ele se apresente para vocês. Meu nome é Geraldo Macias, eu sou professor aqui na cidade de Catanduva, professor de inglês e alemão. E também, agora, nós estamos nesse novo empreendimento que são os cursos e workshops de vinhos, né? E é algo assim que a gente faz de todo o coração, algo que vem de dentro da alma, né? E nós estamos aqui para falar justamente disso, né? De vinhos. Gente, quando ele fala que vem da alma, vem da alma. As aulas estão sendo maravilhosas, incríveis. Quando ele começa a falar sobre os vinhos, você faz junto com ele uma viagem pelo mundo, pelo velho e pelo novo mundo. Mas isso é coisas que nós vamos aqui, durante a nossa conversa, nosso bate-papo, falar um pouquinho para vocês. Antes de tudo, eu quero que você conte para o pessoal como que começou esse interesse seu pelo vinho. Então, desde 1992, essa história vem se desenvolvendo na minha vida, né? Eu fui estudar na cidade de São Carlos, porque eu também sou graduado em engenharia, e lá tinham pequenas lojas já trazendo novidades do velho mundo do vinho, né? E eu entrei por curiosidade, porque além de vinho eles vendiam queijo, vendiam frios e outros produtos, né? E no final das contas eu comecei a perguntar para os proprietários, mas o que é isso? De onde que vem? Qual é a história disso? E adquirindo algumas garrafas, bebendo e comprando algumas outras e participando de degustações, esse mundo foi se desenvolvendo. Não apenas comprando e bebendo, mas eu procurei me aprofundar comprando, adquirindo literatura a respeito, estudando, e anos mais tarde, com o advento da internet, isso facilitou bastante o acesso à informação e depois formalizando em cursos, né? Eu tive a oportunidade de fazer vários cursos em São Carlos, em São José do Rio Preto, em São Paulo, e fiz cursos até fora do país com relação ao trabalho com o vinho, né? E isso tem sido até hoje e é uma paixão. É uma paixão porque eu acho que a minha grande missão nessa área específica é dizer que o vinho é para todos. O vinho você não tem necessidade de gastar uma fortuna numa garrafa de vinho, você tem que beber aquilo que te dá prazer. E todos os bolsos têm capacidade para adquirir um bom vinho, e ali você agrega a família, agrega os amigos ao redor de uma mesa, numa boa conversa e numa boa taça de vinho, seja ela tinto, branco, rosé, espumante, qualquer coisa que seja. Bom, isso eu tenho certeza, isso daí eu já até falei para o G, né? Eu falo, gente, eu tenho assim verdadeira adoração pelo vinho, e agora então, começando a entender mais, a compreender sobre esse mundo incrível, porque é um mundo de mistério, assim, que você vai desvendando ele ao longo das aulas que nós estamos tendo. Inclusive, será aí a 4ª aula, né? Já estamos indo para a 5ª. Bom, eu quero entender um pouquinho, e a minha pergunta é assim, mais pessoal. Numa terra, né, num país onde o clima é extremamente quente, onde a cerveja predomina com uma força muito grande, por esse fato de todo mundo ligar praia, piscina, calor, mulheres expostas com a bebida, que é, no caso, a cerveja, como que o vinho está conseguindo ganhar um espaço tão grande? Eu acho que o principal ponto que, embora nós tenhamos aqui um país quente, por exemplo, Brasil, nós estamos em pleno inverno com temperaturas acima da casa dos 30 lá fora, né? Eu acho que cada clima
e cada época do ano pede uma tendência de vinho. Não que você não beba vinhos tintos, encorpados, no verão, por exemplo, ou vinhos que são mais fugazes, mais ácidos, mais leves, mais que pode tomar mais geladinho, né? No inverno. Mas, na verdade, lógico, que o clima influencia. Né? Se você está num dia super quente, à beira de uma piscina, se você estiver na tua casa, num dia bem caloroso, né? Um dia com bastante calor, pede um vinho mais leve, um vinho branco. Aliás, essa inclusive é a recomendação médica, que a alimentação seja mais leve, né? E você então procura fazer o casamento, as harmonizações com os vinhos mais leves. Mas o mais interessante que é o seguinte, por mais que esteja calor, nós também temos ambientes, né? Nós, por exemplo, podemos ir na nossa casa, tem um ar-condicionado, ou então dentro da nossa casa, mesmo que não tenha ar-condicionado, tem um ventilador. Eu consigo tornar a minha casa agradável e tomar um bom vinho. Quer dizer, de qualquer maneira você consegue harmonizar. Agora, essa área de ganhar o campo é porque as pessoas estão interessadas. As pessoas estão se interessando cada vez mais pela bebida, pelo vinho. Não tirando o mérito das outras, muito pelo contrário, todas as bebidas têm o seu espaço, têm a sua história, têm a sua beleza, mas as pessoas estão agora criando essa curiosidade, não apenas agora, isso é uma coisa que a gente tem notado assim, ao longo de todos esses anos no meu estudo e que a gente tem observado. As pessoas estão aumentando o interesse por vinho, principalmente porque o vinho é uma bebida extremamente gastronômica. E eu acho que hoje uma das coisas que mais está em voga é gastronomia, haja vista todos os programas de gastronomia que você tem disponíveis aí em TV aberta e TV a cabo. Então o que acontece? Como a bebida é extremamente gastronômica, as pessoas elas procuram também a bebida que também seja gastronômica, e o vinho O vinho pede um bom prato, o vinho pede uma boa comida. E agora eu quero que o Geraldo explique um pouquinho para a gente, Gê, são vários os tipos de uva, são vários, né? Uva branca só serve para fazer vinho branco, uva rosé serve para fazer o rosé, como que é essas diferenças? Explica um pouquinho para o pessoal de casa. Essa é uma pergunta que sempre as pessoas fazem, né? Na verdade, hoje, na área das uvas, né, que são chamadas, as uvas são chamadas de castas ou cepas. Então, quando você ouvir a palavra cepas ou castas, são uvas, né? Hoje tem mais de 5.000, eu acredito que deve ter até mais do que isso, né, do mundo. E então, basicamente, nós temos assim, vinhos tintos, vinhos brancos, os vinhos rosés, os vinhos espumantes, que podem ser tintos, brancos e rosés, só que eles são espumantes. Tem os vinhos de sobremesa, que são os vinhos chamados fortificados, daí tem o vinho do Porto, os moscatéis, né? E assim por diante. Na verdade, assim, você tem vinho tinto, por quê? Porque você tem o contato, na hora que você espreme a uva, você pega uma uva tinta e você mantém o suco da uva em contato com a casca, e é essa casca que passa no processo de fermentação, no processo de envelhecimento, aí tem todo um processo de produção, né? E é esse contato que deixa o vinho virar, que deixa aquele suco virar vinho tinto. Se você deixa menos contato, ele vai ficar rosé. E se você não deixar contato nenhum, a uva tinta ela vai produzir vinho branco, né? Agora, tem muito vinho tinto que tem o uso de vinho de uva branca no seu corte, assim como tem muito espumante que é branco e teve uva tinta no seu corte. Quer dizer, a questão é se você deixar o contato da casca da uva tinta com o suco, que você vai ter a produção do vinho tinto, ou ele vai tingindo esse suco, né? Logicamente que se você fizer um vinho só de uva branca, você pode deixar a casca em contato quanto for, não vai ter, porque não tem coloração, ela é branca, né? Então esse é o processo. Ô Gê, explica pra gente assim, quando a gente fala de vinho, principalmente em filmes, às vezes alguma leitura, sempre tonéis de vinhos.
Isso ainda ocorre hoje, né? Século XXI, eles ainda ficam em barris de carvalho ou em aço inox. Como que eles são mantidos? E é mito ou é a realidade do vinho ser mantido deitado, ou na horizontal, ou na vertical? Como que isso funciona? Então, começando pelas pipas, os lagares, né? Os containers, os lugares onde eles são produzidos. Na verdade, sim, você tem os tonéis de madeira. Não são todos os vinhos que passam por processo de envelhecimento ou fermentação e envelhecimento em madeira. Tem vinhos que não passam por madeira, eles ocorrem todo o processo deles em tanques de aço inoxidável. Mas muitos deles passam por processo tanto de fermentação ou apenas de envelhecimento, ou ambos, em madeira. Né? Lógico que a madeira passa essas características para o vinho. Então, quando você fala que o vinho é amadeirado, tem aromas de baunilha, é a madeira que vai passando isso, mas de uma maneira natural. Né? Você não pode simplesmente ir lá e jogar madeira dentro do vinho. Você tem que colocá-los em containers, né? Que sejam de madeira para passar isso daí. Lógico, se por acaso você colocar um vinho e fizer toda a sua produção em aço inoxidável, ele vai ter muito mais característica de fruta, vão ser vinhos mais leves, não vai ter a madeira, né? Agora, esse processo é verdadeiro, sim. Agora, quanto ao armazenamento de vinho. Geraldo, eu não tenho uma adega climatizada, complexa, não. Desde que você mantenha o teu vinho num lugar longe de sol, longe de lugar aquecido, né? Num lugar seco, fresco e sem influência da luz, você consegue armazenar de uma maneira adequada. Então, dentro de um armário, né, desde que não tenha trepidação, não seja um lugar onde você vai usar muito aquele armário, você pode deixar seus vinhos. Agora, é bom deixar claro também que nem todo vinho foi feito para envelhecer. Tanto é que aquele mito de falar vinho velho é vinho bom, não. Tem vinho que foi feito para pronto consumo. Né? Então, ele é produzido e você tem que consumi-lo o mais breve possível, principalmente vinhos brancos. Os vinhos brancos existem aqueles que são mais duradouros, que duram mais, que podem até passar por processo de envelhecimento e tudo mais, mas a grande maioria são vinhos para se beberem jovens. Tá? Agora, então, com relação a isso, você não precisa investir numa adega climatizada super complexa, cara, e não, você consegue realmente tomar um bom vinho, pronto. A questão de colocá-lo na posição vertical ou horizontal é bem relativa. É lógico que a gente indica colocar na posição horizontal, mas hoje, depois de muitos anos de estudo, a gente está ouvindo já alguns especialistas dizendo que essa questão de deixar o vinho na horizontal não é tão necessária. Então, se por acaso você não conseguir deixar o teu vinho na horizontal, pode deixá-lo na vertical, em pezinho ali mesmo, desde que não pegue calor, desde que você não pegue num ambiente onde tenha muito aroma, né? Não vai colocar junto com um lugar onde você guarda tempero, sabonete, essas coisas, né? Que isso daí é prejudicial não apenas para o vinho, mas para qualquer produto alimentício. Nossa, né? Qualquer um, né, Gê? Porque as pessoas também elas precisam ter noção que o que você irá consumir, se você precisa, e se for algo que realmente pode vir a concentrar, né, através daqueles odores em volta, não pode, não é cabível, né? Bom, dessa forma, nós podemos observar que, assim, historicamente, vem informações e informações em relação aos vinhos muito grandes para todos nós. E acho que é por isso que o pessoal acaba até um pouco assustado, por esse fato, porque é uma história, o vinho, bom, desde a Santa Ceia, né? Então, até antes, muito antes, ele já contou essa história para a gente, mas só quem é aqui. Antes de Cristo já tem registro de produção de vinho. 8.000 anos antes de Cristo já tem registros que o pessoal já mantinha aí esse paladar. Já vinificava, já fermentava a uva para a produção do vinho. Normalmente, como é feito, Gê? Explica para o pessoal, olha, porque depois que você pega, você colhe, mas tem todo um cuidado com cada uva, com cada parreira, com cada local. Mas fala só um pouquinho para o pessoal de cá. É um processo complexo, né? Mas assim,
tem a colheita, o enólogo ele faz o manejo dessa uva e ele que escolhe o momento exato de colher essa uva, dependendo do vinho que ele quer, né? Então ele faz a colheita, do processo de colheita ele passa por um processo de desengace. Desengace é nada mais do que tirar aquele cabinho, tirar a folha, tudo e deixar realmente o grão, né? A uva em si, né? E aí ele passa por um processo de prensagem. Essa prensagem ela faz com que crie-se aquilo que a gente chama de mosto, né? O mosto nada mais é do que o suco com as cascas. E aí ele passa por fermentação. Tem gente que acredita que o vinho, você coloca álcool no vinho. Não, o vinho ele surge da fermentação natural do açúcar, é um processo da química orgânica, da química, né? Ele passa do açúcar, ele é atacado por bactérias, por micro-organismos específicos do bem, que estão ali, né? E aí você tem essa fermentação transformando esse açúcar em álcool. Lógico que o manejo do enólogo faz com que tudo isso esteja sob controle, para que o produto final tenha qualidade. Após disso, esse vinho ele é purificado, ele é filtrado, passa por cada tipo de processo para fazer com que o vinho chegue bem translúcido, ele não pode ser opaco, ele não pode ser turvo, né? E, então ele passa por um processo dessa purificação e aí o enólogo também define se esse vinho vai envelhecer em barrica, se esse vinho já vai ser engarrafado. Isso daí é um diagrama, né? É uma explicação bem básica, Não, era só... Você viu no curso que tem vários processos. Gente, olha, esse mundo é algo que ele envolve demais. E eu quero falar uma coisa para vocês, que nós falamos no primeiro bloco, mas eu quero reiterar. Hoje, todos nós podemos tomar vinho. Derrube aquele mito que vinho bom é vinho caro, porque isso não existe. Outro dia eu mesma estava em um local aqui na cidade e como eu já comecei a entender e saber um pouquinho mais, peguei então algumas garrafas, olhei o rótulo, vi o tipo de uva, vi tudo, fui analisando. Antes, é claro, de mandar um WhatsApp correndo para o Geraldo e falar para ele: professor, o que você acha desses 3 tipos de vinho que eu estou pensando em comprar? Qual foi a resposta, Gê? A gente respondeu o WhatsApp e eu acho que você deve ter adorado as dicas, né? Amor, né? Amor. Combinou com tudo? Ai, que maravilha. É isso. Falei para ele: Gê, esse. Ele falou: pode comprar os 3, são maravilhosos. Você entendeu, você compreendeu, pegou o sentido da coisa. E realmente, gente, eu não gastei naquelas 3 garrafas, eu não gastei R$100, Gê. 3 garrafas de vinho por R$100. E eu diria que você, com R$50, você consegue comprar 2, até 3 garrafas de vinho. Porque, sabe, uma coisa que a gente sempre quer deixar bem claro, o vinho, ele tem que ser aquilo que te dá prazer. Tem muitas pessoas que me perguntam: qual é o melhor vinho do mundo? Eu falei: é aquele que te dá prazer. É aquele que desmistifica esse mundo dentro do teu coração. É isso que é o... E outra coisa, a cerveja, normalmente, a gente acaba bebendo exageradamente. Com uma garrafa de vinho, você não precisa. Você alcança aí uma tranquilidade, uma estabilidade, uma sensação de prazer com apenas... Bebida que agrega, né? Agrega os amigos, agrega a família, celebra... Você está num casamento, você abre um espumante, por mais simples que seja, celebra. Isso que é lindo. Bom, então agora eu quero que você explique para o pessoal de casa como que faz para abrir uma garrafa de vinho, como que você tira o lacre. Porque, gente, esquece aquele negócio de pegar uma faquinha com ponta e ficar cavucando, não, porque tudo tem o aparato certo para abrir um vinho. Vamos explicar para o pessoal? Sim, podemos? Podemos. Aqui a gente tem, quando a gente vai fazer uma degustação de vários tipos de vinhos, é sempre bom, ou mesmo serviço do vinho, é sempre bom a gente começar com os brancos, ou dos mais leves para os mais encorpados. Encorpados são aqueles vinhos tintos, aqueles que enchem a boca, que gostam de harmonizar com carne e tudo mais. Então nós temos aqui um vinho branco de uma uva tradicionalmente alemã, né? É uma uva Riesling, é uma uva branca, e isso daqui é uma técnica de encapsulamento para fechar a garrafa. Não é tudo que se usa rolha de cortiça ou rolha de plástico hoje em dia. É muito simples, basta você segurar aqui, girar essa parte de baixo e está aberto. Imaginei.
Pronto, muito simples mesmo. Você nunca tenta girar por aqui, porque senão você vai ficar fazendo uma força muito grande. É só você girar no contra aqui, é só dar umas giradinhas e ele quebra. Muito bem, aqui nós vamos fazer um serviço, olha, só o aroma já invade, né? Quando a gente faz o serviço do vinho, né, uma das primeiras coisas que o vinho ele tem o visual, onde você analisa a cor, o aspecto, a limpidez, todo o aspecto do vinho. Você tem o olfativo, e ali no curso você está aprendendo e vai aprender mais ainda, né? Aí você tem, deixa eu servir você, por favor, que aí você vai acompanhando também. E aí você tem o aspecto gustativo, onde você aí faz a degustação desse vinho. Aí você vê se o vinho ele é mineral, se ele tem uma acidez que agrada, se ele tem um dulçor que agrada, um açúcar e tudo mais. Esse aqui é um branco. Esse branco ele vai muito bem com vinho, com queijos, por exemplo, que nós temos aqui, ou nós temos o queijo gorgonzola. Ele é um queijo que vai muito bem com vinhos doces, tipo moscatel, porto, e ele vai muito bem com esses vinhos brancos, leves também, né? Se você quiser, a gente pode depois até degustar esses vinhos com esses queijos, né? Aí o segundo tipo de vinho que nós temos aqui seria o vinho tinto. Nós trouxemos um vinho tinto, só que nesse caso nós trouxemos um com cápsula e rolha, tá? Pra gente mostrar. Bom, caso vocês não tenham esse aparatozinho aqui, vocês podem realmente pegar uma faquinha própria. Esse aqui não é a própria, só vou demonstrar. Vocês podem cortar essa cápsula nessa altura aqui, arrancar isso daqui e tirar a rolha como a gente vai mostrar. Ou você utiliza um instrumentozinho chamado corta-cápsula, onde você simplesmente encaixa, gira. É muito simples. Esse daí eu achei assim encantador, eu conheci ele na última aula, olha só. Ele é fantástico. E eu estou usando aqui um saca-rolha. Aquele tradicional que nós temos em casa. Você simplesmente gira. E você abre. E pronto. Isso aqui fica também muito fácil, basta você girar, né? Muitas pessoas cheiram a rolha. Esse costume de cheirar a rolha é simplesmente para você saber se não tem nenhuma contaminação, tá? Porque às vezes a rolha ela cria um bolor e isso vai passar e deixa o vinho com aquele sabor de pano molhado, sabe quando você deixa aquela roupa, né? Então pode acontecer isso daí. Bom, você vai perceber as mesmas coisas que você percebe, você faz o exame visual. Você percebe pela cor, é um vinho com um rubi intenso. Nós estamos aqui com uma outra uva, esse vinho aqui é brasileiro, do Riesling, né? Riesling é a uva. E aqui nós temos um Cabernet Sauvignon chileno, que combina maravilhosamente bem com este queijo de massa dura, é um Gruyère suíço. Tá? Mas ele é suíço pela tradição ser suíça, mas ele é produzido também aqui no Brasil com muito sucesso, tá? E ele combina muito bem com embutidos do tipo salames, né? E muito bem. Olha esse aroma desse Cabernet Sauvignon, né? E eu digo que além da visão, do olfato e do paladar, por favor, né? Aliás, essa é uma coisa, nunca pegar a taça por aqui. Não é por frescura, é porque senão você aquece a bebida e tira ela da temperatura. Uma das coisas mais importantes do vinho é a temperatura, né? Então, e aí você faz análise olfativa e até o ouvido, viu? Até o ouvido vale muito a pena, quer ver? Saúde. Muito bom. Um típico Cabernet Sauvignon, com aromas vegetais, de pimenta, encorpado. Você percebe esse tem madeira. Aquele é um vinho que não tem madeira nenhum. Esse é um vinho que passou por madeira. Gê, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal
quando nós colocamos, fazemos as análises olfativa, visual, das lágrimas. Explica o porquê disso. Então, quando a gente gira assim o vinho, não é porque a gente gosta de brincar com o vinho, não. É que você consegue liberar mais os aromas, você faz com que o vinho trabalhe toda a borda, todas as paredes do copo. Isso faz com que você perceba melhor os aromas. Hoje em dia, nós temos muitos os enochatos. Você já ouviu falar? Aquelas pessoas que falam de vinho, mas eles querem ser sempre donos da razão, né? Mas, na verdade, o vinho, como eu disse, é para todos, né? Então, quando a gente gira, que aromas que você sente? Às vezes eu vou sentir aromas que você não vai sentir e vice-versa. Então, tudo trabalhamos no mundo do respeito, porque também as pessoas vão identificar aquilo que é delas e aquilo que é para elas, né? Além disso, essas lágrimas, elas são álcool, né? Você vê aqui, são as lágrimas produzidas pelo teor alcoólico do próprio vinho, né? E você vê que quanto mais encorpado o vinho, mais ele vai tingir a tua taça, né? Inclusive você tem, por exemplo, para o calor, como você me perguntou da outra vez, você tem vinhos tintos bem leves, que você pode tomar numa temperatura mais amena. Esses são os vinhos indicados para essa temperatura. Então vamos novamente nos sentarmos, olha só. Bom, as informações são várias. Inclusive esse curso Amigos do Vinho tem cursos, tem workshop. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses cursos e esse workshop para o pessoal de casa, porque depois também vamos passar endereço, telefone, porque eu tenho certeza, gente, nós precisamos conhecer. Eu falo que assim, nada melhor do que o conhecimento e o entendimento para que a gente possa abrir aí os horizontes. As mulheres normalmente gostam de vinhos brancos, suaves, espumantes, docinhos, e do tinto também bem doce. Gente, eu estou desenvolvendo um paladar que vocês nem imaginam depois das nossas aulas. Fala um pouquinho, Gê. Então, Amigos de Vinho é uma empresa, né, que trouxe uma visão inovadora sobre o mundo do vinho. Nós estamos aqui, nós não vendemos vinhos, mas nós vendemos conhecimento. Nós trabalhamos com conhecimento, nós trabalhamos isso para a população. Então existem desde os workshops básicos, que nós vamos começar a partir de setembro. Então, em vez de você fazer um curso extensivo de várias semanas, você vai lá e faz um curso de 2, no máximo 3 horas, com degustação, sobre um tema específico, Velho Mundo, Novo Mundo, uva Cabernet Sauvignon e assim por diante. Você trabalha, harmonização e assim por diante. E existem as pessoas que se interessam por um curso como esse que você está fazendo, mais extenso, que aí nós temos vários módulos, onde você trabalha país por país, história das uvas, tipos de vinhos, harmonizações com mais profundidade. Nós estamos atuando, nós começamos e estamos assim, extremamente satisfeitos, porque nós temos tido assim, um grande sucesso, e todos são bem-vindos ao nosso grupo de Amigos de Vinho, que aliás é um nome muito bacana. Muito bacana. Bom, o pessoal que tiver interesse, tá, em procurá-los, fazer aí, já reservar a próxima matrícula, né, fazer a reserva, querer participar dos workshops, na rua 21 de abril, me passa o endereço e o telefone para o pessoal de casa. Então, na rua 21 de abril, 566, né, vocês podem também procurar pelo telefone, né, do nosso Amigos de Vinho. Eu vou deixar aqui um celular onde as pessoas podem passar um WhatsApp, né, que é o 17, nossa área, né, 981399758, né? Esse número as pessoas podem estar adicionando e mandando suas perguntas, como que eu faço para fazer o workshop, como que eu faço para fazer o curso e tudo mais, né? E estamos aqui disponíveis, né, abertos a todos vocês. Delícia, Gê. Bom, gente, olha, eu só quero, então, deixar aqui o meu agradecimento por esse dia, essa manhã tão linda, tão adorável, e agradecer a todos vocês também. É um convite que nós fazemos, eu tenho certeza que vocês irão se apaixonar tanto quanto nós por tudo, por esse mundo de mistérios, de encantos e de magia. Nós vamos, então, finalizar, é claro, com um brinde, né, Gê? Vamos brindar com um branco. Com a mão esquerda. Isso.
do coração, agradecendo muito todas essas informações, agradecendo muito a atenção de vocês e convidá-los a fazer parte, junto com a gente, desse mundo novo. Saúde e sucesso a todos nós.